Antes de tudo, uma opinião pessoal sua sobre a lei que está em vigor no Brasil. Você acha que essa lei é a correta? Tem que mudar? O que você pensa sobre ele? Como, por exemplo, a lei de execução penal? Gotino, eu não dou opinião pessoal sobre a lei. Aqui a gente não está falando de lei de execução penal, até porque a gente está falando de uma prisão cautelar. Então não se trata de execução penal, dizendo, é uma prisão preventiva. Nesse caso, a Justiça autoriza a prisão domiciliar para Eduardo Cunha. O que você pensa disso? O que eu penso disso é que a prisão preventiva dele continua decretada, então a gente não tem como questionar aqui. Veja, o que se fala é, a lei é muito branda. Mas é em virtude dessa lei que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, continua em prisão cautelar. A juíza Gabriela Hart diz, a prisão preventiva dele está mantida. Reavalio, segundo aquilo que determina o artigo 316 do Código de Processo Penal, e mantenho a medida cautelar, a prisão preventiva. Neste momento específico, considerando a epidemia do coronavírus e toda a situação de saúde do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, passo para a prisão domiciliar por um período e em virtude da resolução número 62 do CNJ. Então, também a forma de falar sobre essa decisão, questionando a lei, aqui a gente tem a lei, que é uma lei que a juíza Gabriela Hart usa, na verdade, para manter a segregação cautelar do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Então, é uma crítica à lei, na verdade, deveria ser uma crítica à resolução, se assim o Tomé quisesse fazer. E aí, para criticar a resolução do CNJ, acho que a gente vai ter que abrir a discussão para que o Tomé discuta e critique a orientação de vários países do mundo no exato mesmo sentido. E acho que foi uma discussão que a gente também travou aqui na sexta-feira passada. Enfim, embora eu também tenha dificuldade de conseguir debater pelo lado técnico. Tomé Abducha, mesma colocação para você. O que você pensa? É a lei que tem que mudar? Não, primeiro eu quero ter o meu direito de resposta, que ela falou bastante. Eu não sei que mundo que a Gabriela vive. Eu acho que ela deve viver na Suíça, ela deve viver no Canadá, ela deve viver na Austrália, ela não deve viver no Brasil. Não é possível que a gente está sempre discutindo essas coisinhas técnicas, toda arrumadinha, toda bonitinha, toda certinha, num país que morrem 60 mil pessoas assassinadas por armas de fogo todos os anos. O que eu estou me colocando aqui é do lado da população brasileira e não como técnico. Gente, eu não sou técnico, eu não tenho obrigação de ser técnico. Quando ela fala em discurso de caminhão, realmente pode ser que eu tenha o discurso do caminhão. Eu sou o garoto do caminhão. Eu sou o garoto que subiu no caminhão e pegou o microfone na mão e começou a falar o que eu pensava sobre o país. E que foi o que ajudou a muitas outras pessoas e outras pessoas como eu a estarem falando o que acontece no Brasil. E hoje a população tem a clareza de que país nós vivemos. Então eu pergunto aqui, que mundo a Gabriela vive? Porque não é o mesmo mundo que eu. Eu tenho medo de sair na rua. Quando eu cito as favelas, de forma nenhuma eu estou querendo desmerecer as pessoas menos favorecidas. Pelo amor de Deus, tudo que eu gostaria é de poder ver essas pessoas menos favorecidas tendo oportunidade, tendo escolas, tendo educação. E é por conta desse tipo de postura, né, desse tipo de situação que o Brasil passa hoje, por conta da nossa legislação, por conta das nossas leis, por conta da própria Constituição, que nós vivemos o que nós vivemos, que nós não temos a oportunidade de termos um país melhor. Sabe por quê? Porque eles nos assaltam e nada acontece. É o que diz o ex-presidente Lula. Roubou um telefone celular para tomar uma cervejinha. Qual é o problema? É esse tipo de postura e de cabeça que faz o nosso país estar aonde está hoje. Nós temos que falar o que acontece, nós temos que dividir com o povo brasileiro. Que as nossas leis são brandas. Mas não é melhor a gente ter um país que cumpre a lei, cumpre aquilo que está no papel? Não e a gente está vendo isso? Mas é exatamente por isso que o Cunha está voltando para casa. Porque a nossa lei é branda. É exatamente por isso que o Lula está solto. É exatamente por isso que nós aí acabamos com a prisão em segunda instância. E aí vai a pergunta. Exatamente. Então você não questiona a lei? Claro que eu questiono a lei. Foi o que eu comecei falando. Mas toda vez que a gente discute com uma pessoa com viés do outro lado do nosso, tenta se levar que a pessoa é preconceituosa, que a pessoa não gosta de pobres. Daqui a pouco ela vai dizer que eu sou homofóbico. São sempre as mesmas coisas. Não sou homofóbico, não sou preconceituoso. Acho que as pessoas pobres são as pessoas que mais se prejudicam nesse país. E é por isso que eu estou aqui. Eu estou aqui para defender. Não para ter esse discurso do que é politicamente correto, que está todo mundo cansado. E aí está todo o país nessa situação que nós estamos por conta desse tipo de postura, por conta desse tipo de discussão. Pode sim dizer que eu não sou técnico, que eu não sou. A doutora Gabriela é advogada criminalista, ela tem propriedade para falar sobre isso. Eu não tenho, mas eu falo aqui com o coração de cada um de vocês brasileiros em casa, de vocês que estão passando essa situação toda, e ela diz que o meu discurso é um discurso fraco, é um discurso que não tem propriedade. Quer dizer, pensar na população brasileira e poder discutir o que a gente pode fazer no futuro para mudar tudo isso, é ser uma pessoa fraca de opinião. Eu discordo completamente e fica aqui a pergunta, que mundo que a doutora Gabriela vive? Não é o mesmo mundo que o meu.
Gabriela, você agora? Eu vivo num mundo, Gotino, em que para a gente discutir os assuntos e propor uma melhora do sistema, a gente precisa estudar o assunto. Não dá para a gente discutir sistema de justiça criminal sem que a gente se debruce sobre esse tema. A gente não pode desprestigiar o conhecimento dos especialistas. Aproveito para dizer aqui que, de novo, o Tomé diz que é em virtude da lei que o presidente Eduardo Cunha fica preso por pouco tempo. O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha está preso preventivamente desde 2016. Importante manter aqui a minha fala, a juíza Gabriela Hart mantém a prisão preventiva do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, para depois substituir temporariamente pelo regime domiciliar. O Tomé falou sobre os homicídios no Brasil. A gente tem uma taxa baixíssima de elucidação de homicídios no Brasil e isso precisa mudar. Para isso, a gente precisa de pessoas sérias discutindo como distribuir o tempo da polícia, discutindo como devem ser conduzidas as investigações, para que a gente, de fato, consiga responsabilizar as pessoas certas e para que a gente evite, por exemplo, que pessoas sejam presas no lugar de outras pessoas em virtude da flexibilização dos meios de prova. Vou citar 2 casos que a gente teve recentemente. Recentemente, um amigo meu advogou de forma absolutamente gratuita para um cabeleireiro de Embu das Artes que ficou preso mais de 400 dias. Só porque uma pessoa acusada de ter praticado um homicídio disse que ele tinha praticado o homicídio junto com um Sidney. Não falou onde esse Sidney morava, não falou o que o Sidney fazia. A prisão preventiva dele, nesse nosso país que tem leis tão brandas, foi decretada e ele só foi solto depois de mais de 400 dias, depois de mais de 17 meses preso, quando um advogado que aceitou trabalhar de graça pediu para que a companhia de telefonia disponibilizasse a localização do celular dele no momento em que o crime foi praticado e aí se comprovou nos autos que ele estava em outro lugar e que não poderia ter sido ele quem praticou o crime. Em outro caso que a gente viu recentemente no Rio de Janeiro, Leonardo, o nome de um jovem, ele era DJ, se eu bem me lembro da notícia, foi preso depois de ter sido reconhecido pela mãe da vítima. E o Leonardo, que era negro, foi colocado no reconhecimento pessoal junto com outras 2 pessoas brancas, embora a descrição da mãe da vítima fosse de um autor do crime negro. O Leonardo foi preso e também só foi solto depois porque a família conseguiu câmeras de vigilância da rua para mostrar que ele estava em outro lugar e não no lugar do crime. O Tomé não conhece como funciona a nossa justiça criminal. A justiça criminal, de fato, deve funcionar bem. E para que ela funcione bem, para que a gente consiga solucionar mais homicídios e prender as pessoas certas, não adianta a gente discutir isso com pessoas que não conhecem em absoluto o sistema de justiça criminal e que vão falar que o sistema é brando sem saber como o sistema funciona para todo mundo. A Lava Jato não é o Brasil. O sistema de justiça criminal que atinge as pessoas acusadas pela Operação Lava Jato é um pedacinho do sistema de justiça criminal. O sistema de justiça criminal é muito mais amplo e ele deve ser discutido com a amplitude e com a profundidade que é devida para discutir esse assunto, para que a gente não tenha propostas de solução ou críticas proferidas por pessoas que não conhecem essa realidade. Insisto aqui em dizer, o que a gente está avaliando é uma medida temporária de colocação de uma pessoa presa em regime domiciliar que, repito, foi adotada pelo juiz Marcelo Bretas, tido como um dos mais duros da Operação Lava Jato. A gente vai falar o quê? Que o juiz Marcelo Bretas é leve? Que ele quer privilegiar uma pessoa que foi condenada, que foi acusada, que está, enfim, foi atingida ali no âmbito da Operação Lava Jato? É isso que a gente está dizendo? Não dá para a gente discutir os assuntos com achismo. Não dá para a gente tentar melhorar uma realidade complexa sem estudar sobre o assunto. Mas não dá para achar que o sistema é falho e injusto? Você sem citou saber, casos agora. Mas ele não você sabe citou casos sobre agora. o sistema. Mas é claro pois é, sistema... mas aí a questão é, você vai... Mas você acabou de citar casos de falhas e de injustiça. Exato. Isso acontece. E eu posso falar isso porque eu conheço o sistema. Perfeito, mas então é a sua opinião, porque você conhece o tema. Mas o que eu estou dizendo é, eu conheço o tema. Então não me fale que você não pode opinar sobre o assunto. Você pode opinar sobre o assunto. Que hora que eu falei que eu não posso? Não, você falou que não podia opinar sobre o seu lado pessoal. Não. Quando você analisa tecnicamente, você desenvolve uma opinião pessoal sobre o assunto. Não, olha só, o que eu disse é que não dá para separar as coisas. Eu não tô, a questão é que eu não estou discordando de você ou concordando com você. Eu estou aqui para mediar. Só estou colocando para você que você acabou de fazer uma menção de falhas no sistema. E essa minha análise é técnica. Ok.
Ponto, mas você está opinando sobre o assunto. E eu estou fazendo uma análise técnica, fazendo uma crítica, porque eu acho que se a gente levar a discussão para o achismo, sem ter profundidade para analisar o problema, a gente vai propor soluções sem conhecer o assunto. Mas quando você passa para o telespectador esses exemplos, a pessoa em casa não está desenvolvendo uma opinião sobre o assunto sem ser técnica? Mas eu estou propiciando dados técnicos para que ela forme uma opinião sobre o assunto. Mas é só isso que eu estou pedindo, Gotino. Para que a gente não entregue para o pessoal que está assistindo o nosso programa uma opinião absolutamente dissociada de uma análise mais profunda da situação. Vamos lá, Tomé. Olha,